Olá, meus queridos irmãos e amigos, mesmo impedidos de nos reunirmos em nosso templo, damos graças a Deus pela bênção de podermos ter esse contato, ainda que virtualmente, estando fisicamente distantes, mas aproximados pela comunhão que temos em Cristo Jesus, estando reunidos agora nessa rede com o mesmo pensamento e o mesmo propósito, que é adorar a Deus em espírito e em verdade e receber o alimento da sua santa palavra. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29 nos convidam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos louvar a Deus e reafirmar a nossa disposição de servi-lo, cantando o hino 315 do Inário Novo Cântico, Serviço do Crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Senhor Deus, nós adoramos ao Senhor e amamos ao Senhor. Adoramos ao Senhor porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é todo-poderoso e digno, o único digno da nossa adoração. E tudo, Senhor, que o Senhor mesmo nos dá e o Senhor mesmo nos faz, nós consagramos a Ti. Consagramos a Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que vem de Ti mesmo, e nós agradecemos por isso. Nós consagramos ao Senhor e glorificamos ao Senhor para sempre, porque o Senhor é o único digno de ser louvado e glorificado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.
Graça e paz a todos que estão prestando este culto de adoração ao nosso Deus. A graça revelada a nós em Jesus e a paz que o próprio Senhor Jesus nos dá e ninguém pode tirar, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o único Senhor e Salvador. Nele a sua igreja está firmada, porque Ele é uma rocha inabalável. Jesus teve um ministério tão grandioso na terra e continua operando nas nossas vidas. Foi humilhado, crucificado,
natureza. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para nossa edificação, faremos a leitura em Marcos capítulo 9, 14 a 41. Diz assim o Evangelho: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passava pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber
um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que o Senhor nos abençoe. Cantemos mais um hino, preparando-nos para a reflexão na palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, apesar de haver uma certa sequência no texto lido há pouco, fato é que as situações apresentadas pelo evangelista Marcos aconteceram em 3 localidades diferentes. A sequência de passagens lidas deixa transparecer a imaturidade dos discípulos quanto ao exercício da fé. O texto paralelo a este, Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 19 e 20, é mais explícito em mostrar a deficiência dos discípulos no exercício da fé. Segundo o relato de Mateus, Jesus apresentou como causa da ineficiência dos discípulos a pequenez da fé. O cristão é desafiado a exercitar-se na fé, fortalecendo-se mais e mais. A deficiência na fé compromete profundamente a obra cristã, produzindo crentes fracos e situações negativas. Precisamos ser zelosos no desenvolvimento da nossa fé, conscientes de que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Muitos cristãos, infelizmente, apresentam pouco progresso na fé. Os coríntios, por exemplo, foram repreendidos por Paulo por causa desse problema. O apóstolo se dirigiu a eles dizendo: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Também o autor da carta aos Hebreus censurou os seus destinatários por causa dessa deficiência. Em Hebreus 5, 11 a 14, nós lemos: A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido,
tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, na prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Analisando no texto escrito por Lucas, as lamentáveis consequências da pequenez da fé, verificadas nas ações dos discípulos, podemos descobrir quais devem ser algumas das evidências na maturidade na fé. E é isso que veremos à luz desse texto do evangelista Marcos. Em primeiro lugar, podemos dizer, com base nesse texto, que uma das evidências da maturidade na fé é uma vida operosa. A primeira parte do texto, que compreende os versículos 14 a 29, apresenta um fato positivo: a cura e libertação de um menino possesso pelo demônio. Mas o processo que envolveu a libertação daquele menino produziu uma situação um tanto constrangedora para os discípulos. Eles lutaram, mas não foram capazes de vencer o demônio que atormentava aquela família. Eles se mostraram inoperantes ante aquele desafio. O pai do menino disse a Jesus: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Jesus apresentou como causa da inoperância dos discípulos a incredulidade, a falta de fé. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. No versículo 23, Jesus afirmou ao pai daquele menino que tudo é possível para o que tem fé, porque aquele pai também era incrédulo. Os discípulos ficaram impressionados ao verem Jesus se sair tão bem diante daquela situação, libertando o menino física e espiritualmente. Quando chegaram em casa, em particular, perguntaram a Jesus: por que é que nós não podemos expulsar aquele espírito? Conforme o versículo 29, Jesus respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Essa resposta de Jesus confirma que os discípulos não estavam devidamente amadurecidos na fé. A deficiência na fé resulta em inoperância. Por outro lado, a fé robusta se manifesta em operosidade. Em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus afirma: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Uma segunda evidência da maturidade na fé, encontrada no texto, é o discernimento espiritual. Conforme os versículos 30 a 32, mais uma vez, Jesus falou aos discípulos, predizendo
sua morte e ressurreição. O versículo 32 diz que eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Anteriormente, Jesus já havia conversado com eles sobre isso. Contudo, eles não compreendiam. Isso porque essa compreensão é fruto da fé. Essa é a razão pela qual muitas pessoas ainda hoje têm dificuldade em crer na morte e ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, Paulo afirma que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Faltava aos discípulos o amadurecimento na fé para que compreendessem a mensagem sobre a morte e a ressurreição de Cristo. A falta de fé gera ignorância, dúvida e confusão. O evangelista Marcos, no capítulo 6, versículo 5, afirma que a dureza de coração dos discípulos não lhes permitiu compreender nem mesmo o milagre da multiplicação dos pães. A falta de fé impede ao homem discernir e compreender as questões de ordem espiritual. O discernimento espiritual que leva ao conhecimento das coisas de Deus evidencia a maturidade na fé. Uma terceira evidência da maturidade na fé é apresentada no texto, e essa evidência é a humildade. O orgulho e a mania de grandeza estão sempre presentes no coração humano. Frequentemente, damos vazão a esses sentimentos carnais. Na sequência daquela caminhada, os discípulos começaram a discutir entre si sobre qual deles era o maior, o mais importante. Diz o texto que, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, Jesus, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Eles esqueceram muito depressa do fracasso que haviam experimentado, quando se mostraram tão impotentes diante daquele pai aflito com o seu filho endemoninhado. Apesar disso, agora já se julgavam em condições de disputar posição de grandeza e honra. Essa atitude prepotente, com certeza, não decorre da fé. Não decorre da fé, pois a fé molda o caráter, produzindo sentimentos mais nobres. A verdadeira fé elimina todo sentimento de grandeza, orgulho, prepotência e carnalidade. A arrogância não é uma evidência de uma fé saudável e madura, mas de uma fé doentia, uma fé que precisa ser aperfeiçoada. Aqueles que têm uma fé amadurecida são capazes de manter a humildade, considerando os outros superiores a si mesmos, como recomenda a palavra de Deus em Filipenses 2, 3 e 4. Pessoas amadurecidas na fé fazem questão, sobretudo, que Cristo apareça. E um dos exemplos mais notáveis a esse respeito é João Batista, o profeta do Advento.
Em relação à pessoa de Cristo, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Corrigindo os discípulos, Jesus disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E para ilustrar o seu ensino, tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: aqui está um modelo para vocês sobre como se deve viver no reino de Deus. A humildade é uma evidência inconfundível da maturidade na fé. O texto apresenta uma quarta evidência da maturidade na fé, que é espírito de tolerância. Os versículos 38 a 41 se identificam com os anteriores ao mostrar outra atitude dos discípulos, a qual revela outro equívoco na maneira de vivenciar a vida cristã, a saber, a intolerância. João informa a Jesus que eles haviam proibido certo homem de expulsar demônios em nome de Jesus, pelo fato de que tal homem não seguia com eles, não fazia parte do grupo dos 12. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. A informação dada por João revela a intolerância dos discípulos, e Jesus os repreende por causa dessa intolerância. A intolerância religiosa, infelizmente, faz parte da própria história da igreja, e atualmente é algo que está em alta. Cada vez mais temos visto cristãos intolerantes que não se incomodam em usar as mesmas armas usadas por aqueles que não amam a Cristo e não têm compromisso com o Evangelho. Há crentes que não respeitam os irmãos que pertencem a outras denominações, ou nem mesmo os consideram como tais, como irmãos. Mesmo no ambiente de uma igreja local, há pessoas que não respeitam os pontos de vista contrários aos seus. Pretensiosamente assumem a condição de donos da verdade. O fanatismo religioso é algo que ressurge em nossos dias. Muitas igrejas têm sido extremamente prejudicadas pela intolerância de alguns, pois a intolerância cria constrangimentos e impede o desenvolvimento saudável da comunidade. Uma das marcas do verdadeiro crente é o espírito de tolerância. Em Colossenses 3, 12 e 13, a palavra de Deus nos exorta: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Não podemos permitir que as questões pessoais e secundárias perturbem a nossa comunhão com a totalidade do povo de Deus. Devemos analisar as coisas a partir da perspectiva de Jesus. Quem não é contra nós é por nós. O espírito de tolerância confirma o nível de maturidade da fé que professamos. Também concorre
para o bem-estar e o fortalecimento da comunidade. E ainda promove a glória de Deus. As evidências da maturidade na fé precisam tornar-se perceptíveis em nossa conduta cristã. Então façamos nossa a oração que aparece nesse texto: Senhor, aumenta-nos a fé. Queridos irmãos e irmãs, demonstremos a maturidade da nossa fé, evidenciando vida operosa, discernimento espiritual, humildade e espírito de tolerância. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos por esse momento de culto que tivemos, porque pudemos participar, porque pudemos aprender. Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra pregada nesta noite fique guardada em nossos corações e que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que possamos crescer espiritualmente com a pregação da Tua palavra, ó Deus, e com o aprendizado dela. Te pedimos, ó Deus, também as Tuas bênçãos para todas as famílias da nossa igreja, que todas elas sejam guardadas e protegidas por Ti. Te pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos também sobre todas as famílias que perderam pessoas nesta pandemia, pelas famílias que estão com pessoas internadas, aquelas que estão passando por ansiedade, apreensivas com a situação de seus familiares internados, que elas sejam, Senhor, alvos da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Te pedimos, ó Deus, que nos dê uma boa semana de trabalho, que sejamos guardados e protegidos por Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Estamos chegando ao final, uma nova semana está iniciando, estamos certos de que a bênção do Senhor se renovará sobre nós. Desejo a você e a sua família uma semana muito abençoada. Recebei a bênção. Amados irmãos e irmãs, que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, hoje e até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém. faz
te